Bom dia, meninas. Eu vou só esperar mais pessoas entrarem para a gente começar. Hoje tem revisão. Bom dia. Eu já vou começar a revisão com vocês hoje das subordinadas substantivas e adjetivas que está na prova de vocês. Ontem, se alguém não estava, nós vimos as figuras de linguagem. Eu já até subi a aula no YouTube. E hoje a gente vai ver as subordinadas substantivas e adjetivas. Eu já vou começar. Eu preparei algumas questões que eu acho bem interessante quando a gente revisa e quando você vai estudar para concurso, você aprende que é mais prático e mais eficaz quando você estuda através de questões. E aí você responde, corrige e vai fixando o conteúdo. Então, eu vou aqui comentar com vocês um pouquinho primeiro sobre a substantiva. E eu aprendi assim, que dentro do período composto por subordinação, onde nós temos a oração subordinada substantiva, o que falta na oração principal, que é o que aparece na subordinada, vai ser a classificação da subordinada. Por exemplo, se falta o sujeito na principal, a subordinada vai ser subjetiva. Se falta o objeto direto, a subordinada vai ser objetiva direta. Então, sempre o elemento que falta na principal, ele aparece na oração subordinada. E aí ele vai receber essa classificação. Nós temos na substantiva, eu coloquei aqui os tipos delas e a função que elas expressam e alguns exemplos. Então, vocês já sabem que na oração subordinada substantiva, o termo que é usado para conectar os períodos, né, os períodos nas orações, é o pronome relativo que... Não, aqui é a conjunção, né? Nas adjetivas aqui é o pronome relativo. Tem a conjunção que ou o se, que são conjunções integrantes. O que ou se. Então, vejam como é fácil você entender as subjetivas.
É sempre indispensável que você observe a palavra anterior à conjunção. Por exemplo, você vê aqui na primeira frase, é possível que ela viaje outra vez. Vejam, a primeira não tem sujeito, aqui não tem uma ação que combina com o sujeito, se é possível. E na segunda aparece o ela, que é o sujeito. Então, aqui nós temos uma subjetiva. Na segunda, você vê, ela me perguntou. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. E o que foi que a pessoa perguntou? Só está aparecendo o que ela perguntou na segunda. Então, aqui é o complemento do verbo. Então, nós vamos ter uma objetiva direta. Na de baixo, necessito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessitar é verbo. Só que aí o que acontece? Aparece o de que. O de é uma preposição, então nós vamos ter uma objetiva indireta. Só tem dois tipos de oração substantiva que aparece o de que é a objetiva indireta e a completiva nominal. Então, quando eu vejo de que, só tem essas duas opções. E qual a diferença de uma para outra? É que na objetiva indireta, a palavra anterior é um verbo. E na completiva nominal, não pode ser verbo. Então, eu tenho aí, ó, tenho medo. Medo é um substantivo. Então, nós temos aí uma completiva nominal. Na predicativa, eu tenho que ter um verbo que é chamado de verbo de ligação. E quais são os principais verbos de ligação? É o verbo ser, o verbo estar, permanecer e continuar. Então, vejam, ó, meu medo é. Então, o é vem do verbo ser. Então, nós temos aqui uma predicativa, tá? E por último, vocês já sabem que é mais fácil de classificar, que é a positiva, pois ela vem com esse sinal de pontuação aí, com a pontuação, que são os 2 pontos. Então, vejam como é simples. Quando eu pego um período composto por subordinação, e é uma oração substantiva, eu faço a divisão desse período, sempre começando a subordinada com o que, o se ou o de que, e eu preciso observar na primeira oração o que é que está faltando, tá? Então, se falta sujeito, a subordinada é subjetiva. Se falta objeto, vai ser objetiva. E assim por diante. E aí tem algumas dicas, como eu falei para vocês, se aparece o de que, só pode ser objetiva indireta ou completiva nominal. E eu olho a palavra anterior, se é verbo ou se é um nome, porque a língua portuguesa considera como nome um substantivo, um adjetivo e advérbio. Então, para ela, essas 3 classes gramaticais são nome, né? Nós chamamos de nome. A predicativa tem que ter verbo de ligação e a última, que é a positiva, tem que ter o sinal de pontuação aí, que são os 2 pontos. Ontem eu fiz desse jeito, desse formato, e eu acho interessante porque vocês vão praticando. Eu quero usar o chat, e vocês vão usar o chat, a resposta vocês vão colocar no modo privado, só eu vou ver o que você está respondendo, porque eu coloquei algumas questões daqui para frente. Então, a gente vai ler junto, vocês vão tentar compreender e responder. Então, a gente vai vendo, você vai tentando, porque aí, a partir do seu acerto ou do seu erro, você vai compreender as questões e vai ficar muito mais prático para vocês resolverem a prova, tá? Então, hoje nós vamos ver substantivas e as adjetivas. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem sinalizar, podem falar, viu, gente? Estou aqui para ajudar vocês. Então, vejam, vamos começar. Ontem nós fizemos assim. Então, vocês vão usar o chat. Lá tem a opção, né, para todos e privado. A gente vai ler a questão e você... A maioria são questões objetivas, de marcar X, para a gente escolher uma letra. Né? Então, vocês vão usar o chat para isso. Ontem só participou Rafa e Isadora. Hoje eu espero que todos vocês participem, porque é uma forma de ficar mais preparado para a avaliação. Vamos começar aqui, ó. Ele diz, assinale a alternativa cuja oração subordinada
é substantiva predicativa. Então, deixa eu voltar aqui, ó. A predicativa, como já disse para vocês, exerce a função de predicativo do sujeito, que é uma informação sobre o sujeito. Mas o mais importante dela é que, para ser predicativa, o meu verbo tem que ser de ligação. Então, os principais verbos de ligação: ser, estar, permanecer, continuar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, espero que venhas hoje. O aluno que trabalha é bom. Meu desejo é que te formes logo e és tão inteligente como teu pai. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, fazer aquela separação, né? Para encontrar onde é que está a principal, onde está a subordinada. Tem aí frase que nem tem aquela conjunção integrante. Eu sei que existem as reduzidas, mas ela também não é uma reduzida. Já estou vendo aqui. Isadora acertou, Carol acertou, Rafa acertou. Muito bem. Cadê o restante? Eu quero vocês tentando também, gente. Vejam aí na hora de dividir, onde é que na oração principal se encerra com um verbo de ligação. Foi o mesmo verbo que nós vimos no outro exemplo. Isso, Nicole, muito bem. Um minutinho mais para o restante tentar e a gente já vai passar para outra. Pronto? Então, olha só, a alternativa correta é a letra C. Por quê? Ó? Quando eu separo, se eu separar primeiro, vai ficar espero. Então, espero aqui, na verdade, vai ser uma objetiva direta. Quem espera, espera alguma coisa, tá? A letra B, o aluno que trabalha é bom. Nesse caso aqui, nem vai ser um período, não vai ter oração subordinada substantiva. Porque se eu dividir o aluno e a partir do que, na primeira não tem verbo. A gente sabe que oração, o centro da oração é o verbo. Então, a letra C é a alternativa correta. Na letra D nem tem o que ou o se. Então, não seria nenhuma dessas opções. A segunda questão tem assim: os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é, eu falei para vocês, quando tem o de que, só tem duas opções. Ou ela é objetiva indireta, ou ela é uma completiva nominal. E o que vai fazer a diferença é a palavra que vem antes, tá? Então, vejam aí qual alternativa tem a classificação correta de que somos todos mortais. Vou voltar aqui para o quadrinho. Ó. Olhem quais são os dois tipos que tem o de que. Olha aí, de que. Agora vejam qual é a classe gramatical que aparece na objetiva direta, indireta, que diga, e na completiva nominal. Deixa eu ver aqui o chat, se alguém já respondeu. Muito bem, Rafa, certíssima. Senhora, você pode voltar ali um minutinho? No quadro? É. Isso, Nicole. Rafa acertou, Isadora acertou, Nicole também. Então, ó, deixa eu comentar com vocês. Essa daqui é uma objetiva indireta. Por que objetiva indireta? Porque, muito bem, Carol. Porque antes do de que, eu tenho esquecem que é verbo. Então, aqui só pode ser uma objetiva indireta. Só aparece o de que na completiva nominal e na objetiva indireta.
Só que a palavra antes do de que, para ser objetiva indireta, tem que ser um verbo. E na completiva nominal é o contrário, só não pode ser verbo. Vamos para outra questão. Nicole, lê para a gente, Nicole, por favor, essa questão. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. As orações destacadas são, respectivamente. Quer que leia as alternativas? Lê, por favor. A. Subordinada substantiva objetiva indireta. Subordinada substantiva objetiva direta. B. Subordinada substantiva predicativa. Subordinada substantiva objetiva direta. C. Subordinada substantiva objetiva direta. Subordinada substantiva completiva nominal. D. Subordinada substantiva objetiva direta. Subordinada substantiva objetiva indireta. Vou ajudar vocês a, numa questão dessa, já eliminar alternativas que não vão ajudar. Vamos começar aqui. Tem o que no começo, não tem de que. A primeira só tem o que. Então, eu já sei que a letra A não pode ser, porque ela diz que a primeira é a objetiva indireta. Então, eu já posso aqui, ó, eliminar essa letra A. Na letra B, ele diz que a primeira é uma predicativa. Para ser predicativa, o verbo tem que ser de ligação. Então, também, ó, já elimino a letra B. A letra C diz que a primeira é objetiva direta e a letra D também fala a mesma coisa. Então, geralmente, nas questões, ele coloca assim, ó, gente. Isso, Carol, tá certíssima. Ele coloca assim, ó, alternativas bem semelhantes. Vejam, a primeira objetiva direta, objetiva direta. Só que aí olha o que ele faz, ó, completiva nominal ou objetiva indireta a segunda. Então, o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o que vem antes do de que. E o que vem antes de que é medo. Então, qual alternativa aí vai estar correta? Letra C ou letra D? Carol já respondeu, tá certo. Rafa também. Nicole também. Isadora também. Muito bem. Então, ó, a alternativa correta é a letra C, porque eu vejo que no de que, antes dele vem medo, que é um substantivo. Então, nós temos aí uma completiva nominal. Muito bem. Vamos para outra. Anitta, lê para a gente, Anitta, essa questão, por favor. Leia. Considerei, por fim, que assim é o amor. A oração destacada tem, em relação à oração não destacada. Leia as alternativas também? Pode ser. Tá. Letra A. Valor de adjetivo e função sintática de predicativo do sujeito. Letra B. Valor de advérbio e função sintática de adjunto adverbial de modo. Letra C. Valor de substantivo e função sintática de objeto direto. Ou letra D. Valor de substantivo e função sintática de sujeito. Obrigada, Anitta. A gente está vendo as orações subordinadas substantivas. Então, qual é a função sintática de uma oração substantiva? Ela tem valor de substantivo. Então, eu já sei que só pode ser letra C ou letra D, porque a letra A é das adjetivas, a letra B está falando das adverbiais. Então, eu só tenho aqui de opção que vale para mim a letra C ou a letra D. Então, isso aqui já vai me ajudar bastante. Muito bem, Rafa. Certíssimo. Não. Não está certo, não. Agora eu não sei mais se é porque... Ah, cadê? Porque ficou junto. Vamos lá. Isso, Isa. Isso, Carol. Vejam. Eu sei que a letra C e a letra D são opções que são válidas a primeira parte. Aí eu tenho que olhar o segundo. A segunda coisa que ele fala se tem função de sujeito ou se tem função de objeto direto.
E aí eu tenho assim, considerei. E o complemento é que assim é o amor. Isso, Rafa. Agora sim. A alternativa correta é a letra C. Por que letra C? Tem assim, considerei. Aí você pode falar, professora, mas não tem eu considerei. Mas pelo verbo considerar, eu consigo descobrir quem é a pessoa que está agindo em relação ao verbo. Então, só vai ser função de sujeito quando por exemplo, aqui, ó, que assim é o amor. Não tem sujeito na segunda parte. Se a segunda parte, que é a subordinada, tivesse um sujeito, aí seria a subjetiva. Então, a alternativa correta é a letra C. Sofia, lê para a gente essa questão, Sofia, por favor. Pode entrar. Carol, lê para a gente, Carol, por favor. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto a. Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre a vida, sobre sua vida. Ignoras quanto custou meu relógio? D. Perguntou-se ao diretor quanto seríamos recebidos. Ok. Então, vejam só. Dicas novamente para vocês. Aquele que é qual é a errada, qual não é subjetiva. Eu vejo que letra A e letra B, os verbos estão no mesmo formato. Decidiu-se e perguntou-se. Então, se eu só posso marcar uma e essas duas estão tão parecidas assim, então eu sei que elas estão corretas. Né? O decidiu-se, e esse se aí, ele é formador de oração sem sujeito. Então, aqui nós já temos essa dica, letra A e letra B. Aí, na letra D, nós temos, é muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida. Se eu for separar aqui, como é que vai ficar a letra B? Essa primeira parte, antes do vez por outra, se a gente for separar, como é que vai ficar? Vai ficar assim, é muito bom, que o homem reflita sobre sua vida. Não é isso? Então, eu vejo que não é muito bom, eu não tenho sujeito, e na segunda parte eu tenho que o homem. Então, o homem aí é o sujeito da oração. Então, nós vamos ter aí não, ele quer saber qual é a que não é subjetiva. Qual não é subjetiva? Se não é subjetiva é porque ela tem sujeito. Isso. Agora sim, Carol. Sim, Rafa, não, Luísa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A alternativa que não é subjetiva é a letra C, porque tem assim, ignoras. Primeiro que nela a gente nem tem que ou se, que são as conjunções integrantes, né? Para começar. Segundo que ignoras combina com tu ignoras. Então, aqui a gente não tem o sujeito presente na oração, mas eu sei quem praticou a ação. Só que quando eu digo decidiu-se, a gente não sabe quem foi que se decidiu. Quando diz perguntou-se, a gente não sabe quem perguntou. Então, essas ideias aqui não são nem de oração sem sujeito, é de sujeito indeterminado. Então, quando eu digo dedicou-se, eu não sei quem se dedicou. Quando eu digo perguntou-se, eu não sei quem perguntou, tá? E aí aparece
talvez o sujeito na outra, como tem aqui, cadê? Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. Então, olha as ideias que elas passam, né? Não tem sujeito determinado. Essas ações aí não dá para aplicar para um sujeito específico. Então, a alternativa aqui que não é subjetiva é a letra C. Vamos para a próxima. Isadora, lê para a gente essa questão, por gentileza. Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Há no período acima, A. 3 orações subordinadas. B. Uma oração principal e uma subordinada. C. Uma oração subordinada reduzida. Ou D. Uma oração subordinada objetiva. Pronto. Então, a gente precisa primeiro fazer a divisão, né? Ninguém mais acreditava, que ainda houvesse meios de salvá-lo. E ele pergunta, são 3 orações subordinadas? Primeiro tem que contar os verbos, né, para saber quantas orações tem. Então, ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Nós até temos 3 orações, mas não são 3 subordinadas. Vejam aí as alternativas. Vejam se tem algum verbo aí que está no infinitivo, no gerúndio, no particípio, para que seja reduzida. Isso. Muito bem. Essa segunda resposta, Isa colocou bem assim, Isadora colocou mais distante para... Realmente estava me complicando quando fica uma pergunta, acaba uma pergunta, começa a outra, e vocês colocam, se você for a última pessoa e responde primeiro a outra, fica parecendo que você só mudou de opção. Mas está certo, Isadora, está certo, Rafaela. Isso, Carol. A gente já dividiu, Nicole, como é que faz aqui quando a gente pega um período composto, a gente divide uma parte e a outra, e aí eu dou um nome para a primeira, eu dou um nome para a segunda. Então, vê onde é que tem isso, onde tem o nome da primeira, e onde é que tem o nome da segunda. Isso. Então, a alternativa correta é a letra B. Nós temos aqui uma oração principal e uma oração subordinada. Muito bem. Rafa, lê para a gente essa questão, por gentileza. Leio. A palavra ser é conjunção subordinativa integrante, introduzida oração subordinada substantiva objetiva direta, em quais das orações seguintes? Pode ler? Pode. A. Ele se morria de ciúmes pelo patrão. B. A federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. C. O aluno fez-se passar por doutor. E D. Não sei se o vinho está bom. Pronto. Então, ele quer saber onde é que o C, ele está dividindo aí a oração subordinada substantiva. Vejam, o C, ela aparece em todas, só que se a gente for separar, vocês vão ver que só tem uma opção que está no lugar certinho para começar a subordinada substantiva. Tem uma aí que não tem nem verbo perto dele, então não tem nem como ser a conjunção, porque para ligar as orações,
que eu tenho que ter conjunção. Muito bem, Nicole. Nicole já encontrou a resposta correta. Muito bem, Carol. Certíssima. Muito bem, Rafa. Mais alguém? Mais alguém? Faz sua aposta. Faça sua aposta. Vou falar a alternativa e vou explicar. Ó, a alternativa correta é a letra D. Por quê? Ó? Quando o se ele está junto ao verbo, ele é geralmente ou uma partícula de indeterminação, ou ele é um apassivador. Então, na letra B e na letra C, o C não pode estar junto do verbo, como está aqui. Na letra A, nem tem oração perto do si, só tem ele. E esse si aí vai ser um pronome para dizer que é consigo, né? Então, a única alternativa que o C está separando aí as orações é a letra D. Muito bem, meninas. Aqui nós temos... Deixa eu ver... Nossa, meu chat agora ficou enorme, tá normal. Ó, Rafa já está respondendo a outra. Deixa eu ver aqui. Assinale, aqui era o período, só ficou o período. Assinale o período em que a palavra destacada, a oração, deixa eu ver aqui que está na frente do chat. A oração destacada é substantiva apositiva. Essa aí, quem errar, merece um cascudo. Muito bem, Gabi, muito bem, Nicole, Isadora. Todo mundo que respondeu até agora respondeu corretíssimo. A gente já viu, né, que a oração apositiva sem 2 pontos não dá. Então, nós temos aí, ó, a letra C como a alternativa correta. Gente, agora eu vou falar... Vocês conseguiram entender bem as subordinadas substantivas? Será que deu para tirar as dúvidas que vocês tinham? Então, sempre que a gente vê, tem que separar, tem que observar qual é a conjunção, se é o que, ou se é o que, ou se é o de quê. Então, vocês já viram aí. Eu gosto muito de estudar assim, através de questões. Eu acho que é mais fácil do que você ler conteúdo, porque você vê na prática como são colocadas as questões, o que é que as bancas elas pedem, né? Vocês viram, essas questões são todas de vestibular. E agora nós vamos para a adjetiva, que é mais fácil, porque na adjetiva nós só temos 2 tipos, que são as explicativas e as restritivas. Nas adjetivas nós não temos conjunção, nós temos um pronome, que é chamado de pronome relativo, porque ele se relaciona com o termo antecedente. E aí nós temos as explicativas e as restritivas. As explicativas, ele diz que possuem vírgula e possui também um caráter semântico generalizador. Quando eu falo os alunos e eu coloco vírgula, que vieram à escola, vírgula, fizeram o trabalho, eu estou falando que foram todos. Porque quando eu uso a vírgula, tem esse caráter semântico aí generalizador. Elas assemelham-se a um aposto explicativo, né? A gente aprende que tem o vocativo e o aposto. O vocativo é para chamar a atenção, o aposto é para trazer uma explicação. Então, elas se assemelham a um aposto. Podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. Então, quando eu pego a frase que eu falei para vocês, os alunos fizeram a atividade. E antes tinha os alunos que vieram à escola, fizeram a atividade.
Quando eu retiro essa parte que está entre vírgula, eu ainda assim consigo compreender a frase macro, de forma macro. Então, ele pode ser retirado sem grandes problemas semânticos para o sentido. E as restritivas, elas não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador. Então, agora eu não estou falando mais de todos, mas de parte daqueles que está antes da minha oração subordinada adjetiva. E elas não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos. Deixa eu lembrar o que eu ia falar para vocês. Tem uma frase no livro que quando eu dava aula na escola, que falava sobre as rosas. E ele colocava assim, as rosas que foram regadas, aí tinha uma que era entre vírgulas e a outra que era sem a vírgula. Então, eu entendo que com a vírgula, eu estou falando de todas as rosas, dizendo que todas as rosas foram regadas. Porque eu estou falando no sentido geral. Quando eu retiro a vírgula, eu estou dizendo que de todas as rosas, apenas uma parte foi regada. Porque eu estou trazendo aí para a ideia de restrição, não são mais todos, são só uma parte. Então, aqui nós temos assim. Agora vocês podem responder sem ser pelo chat, vocês podem também falar, tá? As alternativas que apresentam orações subordinadas adjetivas restritivas são. Então, em quais opções aqui eu tenho adjetivas restritivas? Quais, né? Ou qual, não sei. E aí, as restritivas são as que têm ou que não têm vírgula? As restritivas é que não possuem vírgula, né? Então, aqui, qual ou quais opções? Também eu tenho que observar se tem um pronome relativo, né? Não, Carol. Porque você tem que ver que, se você for dividir essa oração aí, ela não vai ter a parte que fica na hora da divisão. Sim, Rafa, sim, Carol, agora sim. Uma vez eu peguei uma prova que o meu colega professor fez, né? E quando eu fui analisar, muito bem, Isadora, muitos alunos se confundiram, porque tem uma questão parecida com essa, e aí você vai só pelo uso da vírgula ou não. Aí eu olho assim de cara e digo, não tem vírgula SS, então as duas são desse tipo. Só que aí, para ser um adjetivo, eu preciso começar com o quê? Com um pronome relativo. Aí eu vejo, as meninas já responderam, a alternativa correta é a letra B, porque a letra C não tem. E eu poderia até falar assim, mas pode ser uma reduzida. Só que não vai ser a reduzida porque eu não tenho esse caráter de adjetivação na letra D. Então, só a letra B que está correta. Aqui nós temos assim, a única alternativa que possui uma oração subordinada adjetiva explicativa é. Qual é a única que tem uma oração subordinada adjetiva explicativa? Isso, Rafa, isso, Carol. Muito bem, Isa.
A alternativa correta é a letra D, né, gente? Só é ela que tem a vírgula. Olha que simples. Vocês vão ter questões assim na prova de vocês. Está muito, muito legal. Substitua os adjetivos por uma oração adjetiva, seguindo o exemplo. Então, olha o que ele fez. Ele transformou um adjetivo em oração. Então, nós temos, ela é uma das minhas amigas mais atenciosas com o grupo. E ele colocou ela, cadê? Ela é uma das minhas amigas que tem mais atenção com o grupo. Então, ele colocou o que é o pronome, o tem para transformar em oração, e mais atenção, que era atenciosa com o grupo. Então, nós temos aí três opções, três alternativas, né, para a gente tentar construir. Tem ele é um homem cuidadoso com os filhos, velava o filho doente enquanto ele dormia, e ela é uma atriz convincente. Isso, Carol. Muito bem, a letra A está certíssima. Fale para a turma, Carol, como é que você construiu, como é que ficou sua letra A, para todo mundo entender o que foi feito. Ficou, ele é um homem que tem cuidado com os filhos. Isso, ele é um homem que tem cuidado. Muito bem, Rafa, também está certíssimo. Ele é um homem que tem cuidado com os filhos. Rafa, tenta construir aí, você pode falar como é que ficaria essa letra B. Velava o filho doente enquanto ele dormia. Isso, velava o filho que estava doente enquanto dormia. E a última alternativa? Ela é uma atriz, isso, que convence. Ela é uma atriz que convence. Então, vejam, esse aqui é o princípio de formar uma oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva, ela vai ter função de adjetivo. Então, você pode pensar aí na característica que está presente na subordinada. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tem muitas outras ou se já está no finalzinho. Parece que está no finalzinho. Tá. Tem assim, todos os brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira devem gastar longas horas de estudo e dedicação. Todos os brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira devem gastar longas horas de estudo e dedicação. Se eu não me engano, o vestibular para entrar lá é o ITA. E o ITA é um dos vestibulares mais difíceis. Então, vejam que as duas são adjetivas, só que tem classificações diferentes. E vejam nas alternativas qual é que apresenta a explicação correta.
Ele traz assim: a frase 1 possibilita a conclusão de que todos os brasileiros indiscriminadamente desejam ingressar na Força Aérea Brasileira. A frase 1 e 2 estão em desconformidade com as normas gramaticais vigentes. Não, Isa, ela apresenta, veja, ela apresenta uma coisa que está falando, mas ela não tem a classificação, mas a classificação não está correta. O nome da que tem esse negócio aí é outro. Isso, agora sim. Rafa acertou, Isadora, Carol. A alternativa correta é a letra C. A letra A até apresenta uma ideia assim, só que ele diz que a frase 1 possibilita a conclusão de que todos os brasileiros, e olha uma palavra que é muito generalizadora, indiscriminadamente desejam ingressar na Força Aérea Brasileira. Então, está falando que todo mundo quer entrar lá. E ele fala todos os brasileiros que desejam. Então, é só quem deseja, não são todos. Então, a alternativa correta é a letra C, porque diz que na frase 1, por conter uma oração subordinada adjetiva restritiva, que não tem vírgula, não apresenta vírgulas, esse fato está em conformidade com as normas gramaticais vigentes. Sim, para ser restritiva não tem que ter vírgula. E aqui nós temos assim, isso é uma quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, um textinho bem conhecido que fala: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Na primeira nós temos assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Se a gente for observar isso daqui, nós vamos ter que tipo de adjetiva nesses trechos? Todas que têm o que e a continuação são adjetivas, né? Mas vão ser adjetivas restritivas ou explicativas? E aí, explicativa ou restritiva?
Essa aqui vai ser vão ser restritíveis, né? Porque não tem a vírgula. Não tem a vírgula, então vai ser restritiva. Deixa eu só voltar aqui. Para a gente terminar, eu acho que o assunto que falta agora, só para a gente ver, é... Deixa eu colocar no quadrinho daí. Aqui não tem exemplo. Vocês sabem que um dos assuntos também de vocês são as reduzidas. Então, para eu transformar uma oração subordinada, qualquer uma delas, desenvolvida em reduzida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar a palavra que liga as orações, que pode ser uma conjunção, pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção integrante, qualquer uma dessas três. Então, eu elimino. E eu tenho que colocar o verbo da oração subordinada numa das três formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Uma dessas três. Aí vamos tentar aqui nos exemplos. A primeira frase que tem: é possível que ela viaje outra vez. Como eu faria para transformar esse período numa reduzida? Vamos pensar de infinitivo. Como é que ficaria essa frase sendo agora reduzida ao invés de desenvolvida? Eu tenho que cortar a conjunção e pegar o verbo e colocar ele na forma nominal. Então, eu vou ter que tirar o que e colocar o verbo viaje na forma do infinitivo. Rafa, como é que ficaria isso? Tenta construir essa... Tenta falar aí pra gente como é que ficaria a construção dessa frase. Ai, Sônia, eu não sei. Eu sou horrível para transformar as coisas em reduzida. Vamos tentar, ó. Vai eliminar o quê? E o verbo viaje vai ficar no infinitivo. Como é a terminação do infinitivo? Fica viajar. Isso. Então, como é que vai ficar essa frase agora reduzida? É possível... Ai, Sônia, eu sei como é que faz, mas eu não consigo encaixar isso na frase. Para mim não tem contexto. Fica estranho, né? Mas vai ficar assim mesmo. É possível ela viajar outra vez. Por isso que eu não gosto de reduzida, porque na hora que você faz a frase não tem sentido, fica muito estranho. Vai ficar: é possível ela viajar outra vez. A objetiva direta aqui ficaria: ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Vai ficar: ele me perguntou. O com C fica mais complicado ainda, né? Deixa eu procurar aqui exemplos de reduzidas adjetivas para ver se fica melhor a gente visualizar isso. Aqui tem mais os adverbiais. Cadê? Achei. Deixa eu dar uma imagem.
Olhem aqui. Ele diz que as reduzidas não se inicia por conjunção, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Quando ele pede para transformar, se for a desenvolvida para reduzida, eu retiro. Se for o oposto, eu acrescento. Apresenta verbo no infinitivo pessoal ou impessoal e classifica-se como oração subordinada, substantiva. Cadê? Classifica-se como a oração. A classificação é a mesma da desenvolvida, por exemplo. Se a desenvolvida é subordinada, substantiva, objetiva direta, a reduzida só vai acrescentar o nome reduzida, mas ela também será objetiva direta. Aqui tem um exemplo, ó. É bom ficarmos atentos. Isso aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Aí, quando ele fala aqui, ó, gente, pessoal ou impessoal, o infinitivo pessoal ou impessoal, é porque no impessoal ele termina com uma R, ER ou IR. Mas aqui ficarmos, ele é pessoal, dá a ideia de nós. Aí tem, ó, penso, estar preparado. Penso, quem pensa, pensa alguma coisa. Então, o complemento é o objeto direto. Aí ele vai dizer, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Isso depende de ele fazer tudo certo. Aí, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, porque para ser indireto tem que ter a preposição, né? Então, o de não some. O que some? O de não. Tem, estou disposto. Disposto é um adjetivo. Então, nós vamos ter aqui uma completiva nominal. Todas aqui são reduzidas de infinitivo, mas vocês já viram que pode ser reduzida de gerúndio ou também reduzida de particípio, né? Qualquer uma dessas vai estar correta. Tem, seu sonho era morar no Rio. Então, o era é o verbo que eu falei para vocês de ligação. Então, nós vamos ter aqui uma predicativa. E, por último, uma positiva, que tem aí os dois pontinhos e fica muito simples. Fora esses assuntos, no roteiro de vocês, tem algum gênero textual? Vocês receberam, não foi o roteiro? Porque eu só estou com uma variação. Eu preciso saber se tem algum gênero também, se Bia colocou algum gênero, ou se ela colocou só assuntos gramaticais. Alguém tem fácil roteiro para ver? Se não me engano, é discurso. Isso, discurso, né? Então, tem o discurso. Então, só para completar, vamos só terminar aqui falando um pouquinho de discurso. Vocês sabem que discursar é o ato de falar em público, né? Discursar é o ato de falar em público. Geralmente, quando você vê alguém que discursa, ela prepara o seu discurso com antecedência. Porque às vezes acontece bastante, quando você não tem essa organização, na hora você não consegue lembrar tudo que você queria falar, ou lembrar de todas as pessoas que você gostaria de homenagear, de mencionar. Então, o discurso, ele não é só um gênero textual oral, ele nasce também da escrita. E aí, no livro de vocês, eu vi que tem alguns exemplos de discurso. E deixa eu ver se eu acho um material aqui legal para a gente comentar sobre o discurso.
Cadê? Vou compartilhar com vocês, achei um vídeo interessante. Ó, formatura, como preparar um discurso. Porque eu vi que tem um exemplo assim no livro de vocês, né? Era como preparar discurso para como orador, como paraninfo. E aí aqui vão ter algumas dicas, ó. Olá, tudo bem? Hoje, em Arroz de Festa, nós iremos falar sobre o tema Como preparar um bom discurso de formatura. Será que você foi escolhido como orador da sua turma e está com um frio na barriga se perguntando como que eu vou fazer esse discurso? Bom, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês poderem ter uma noção, ficarem mais tranquilos e tenham certeza que vai fluir bem melhor lá na hora. Bom, o primeiro tópico que vocês devem ter no discurso são os agradecimentos. Então, vocês podem falar, agradecer um pouco à instituição, aos professores, enfim. É legal falar também de uma maneira mais genérica, porque de repente se você esquece alguém, não cita algum nome, pode ficar uma situação constrangedora. Mas não deixe de agradecer, fale de uma forma genérica. E aí você pode passar para o outro tópico, que é contar um pouquinho como que foi o processo da graduação, os anos pelos quais você conviveu com a classe, contar alguma situação engraçada que vocês tiveram ali durante o curso e também observar o tempo. Eu aconselho que os discursos não passem de 5 minutos, ainda mais se houverem outras turmas para discursar. Por quê? Porque é muito cansativo para quem assiste. Por mais que o seu discurso seja algo envolvente, atrativo, engraçado, as pessoas da plateia podem ficar um pouquinho cansadas e não prestar tanta atenção. Então, para não errar, seja breve. E por último, não lave roupa suja no dia da formatura, por favor. Se você teve alguma desavença com a instituição, com algum colega de classe, algum professor, não cite isso no seu discurso de formatura, porque este é um dia para ser lembrado com alegria, não por algum ponto negativo. Então, aproveite todas essas dicas e brilhe no seu discurso. Bom, se você gostou dessas dicas, Então, aqui ela fala um pouquinho sobre discurso. Ela diz que primeiro começa com os agradecimentos, ela fala de forma geral, né, para você falar de todo mundo, mas não deixa de falar de alguém. Isso torna a situação realmente bem constrangedora. Às vezes a gente tem preferências, mas a gente não pode deixar de agradecer a todos que participaram, não só um. E ela fala também de contar um pouquinho da história, de coisas que aconteceram. Você pode falar do seu crescimento pessoal e do crescimento da turma em relação, por exemplo, esse ano agora de pandemia. Vocês precisaram se reinventar, aprender coisas novas, para se adaptar. Eu acredito que vocês se uniram mais nesse momento que estão, mesmo distante, mas a união, ela porque você precisa estar em contato com seus colegas para fazer coisas, então não é mais o professor que vai determinar, é você que tem que correr atrás. Então, tem muita coisa que mudou isso, né? Traria um diferencial para o discurso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém realmente discursando, para a gente ver um discurso. Jurídicas, demais autoridades aqui presentes.
sei se tem algo interessante. Vocês veem ó, que o tempo, né, do discurso aqui são tempos, o tempo é curto, ela fala que tem que ser breve, até porque muitas vezes mais de uma pessoa fala, então tem que ter cuidado para as pessoas não ficarem cansadas. Gente, é 9h12, ainda faltaria um tempinho, mas a gente já trabalhou tudo que tem que trabalhar. Vocês ainda têm alguma dúvida sobre algum assunto, alguma coisa que vocês precisam que retome? Tudo certo, então? Então, a prova de vocês, dia 26, qualquer coisa vocês podem falar comigo, tá? No dia da prova, eu que vou estar acompanhando vocês, tanto quem estiver no presencial ou se tiver algum caso ainda de fazer online. E é isso, tá bom? Hoje é nosso último dia de aula antes da avaliação. Eu espero que vocês, eu não quero ver ninguém depois da semana de avaliação para recuperação, né? Eu acredito que todos vocês irão, ó, passar aí com mérito, inclusive. Então é isso, gente. Tchau, tchau, até mais. Beijo.